Boa noite, treinadores, professores, voltados especificamente ao tênis. Estamos começando a nossa live sobre a mentoria de preparação física integrada no tênis. Estou esperando o professor Denis Correia, acabou de entrar. Só estou esperando ele pediu o convite e eu já adiciono ele. Aí. Fala, fera, tudo certo? Como é que tá, Alex? Tranquilo? Tá me escutando bem? Meu áudio aqui tá tranquilo? Tá? Tá bem, sim. Tá bem vocalizado. Beleza. Então, Legal. viu que eu acabei de dar uma olhada no Instagram, o Belucci se aposentou, né? Pois E é, pois é. ele já estava caminhando para isso, né? Tava tentando, não tava conseguindo entrar nos Challenger, né? Tinha que jogar Quali, jogar Future, é complicado, né? E Com tudo torneio certeza. aí jogando duro e tentando ganhar, complicado, né? É complicado porque eu conheço bem o Belucci. O Belucci é da minha geração, né? Eu sou 86 e eu vi o Belucci jogar muito na época de juvenil. A gente jogou vários torneios em categorias parecidas ali e tal, nunca se enfrentou. Eu tava agora na Slice, aqui em Barueri. Ele, Fui fazer um curso com o Haroldo Sweat. isso, ele, E Pois é, mas é impressionante a disciplina do Belucci, cara. Eu cheguei no curso 7 da manhã e ele tava desde as 5 da manhã treinando no domingo, né? Então é um cara que tem, assim, meu respeito total pelos resultados, pelo jogador que ele foi. Eu acho que o brasileiro entende muito mal, né? O conceito do que é esporte de rendimento é. e, enfim, talvez não tenha tido o reconhecimento que ele merecia ter tido, assim, dentro da nossa Porque olha só, o modalidade. Belucci foi 21 do mundo, tá? Tirando o Guga, se não existisse o Guga, ele teria sido o melhor tenista brasileiro de todos os tempos pelo ranking. Claro que Com certeza. nós temos outros que chegaram em 30, 40, 40 e alguma coisa, mas pelo ranking ele só está atrás do, do Guga, né? É Então, isso. é. Então, Denis, vamos lá. Vamos maximizar nosso tempo aqui, tá? Perfeito. A gente tem. Eu fiz um scout. Eu te mandei ali o cronograminha do que nós vamos conversar, vai ser bem legal. E claro que é voltado para os treinadores, preparadores físicos de tênis. E a gente tinha feito uma live ou duas, eu acho que duas, e estão até Isso. postado no meu canal, pessoal. Canal Kessler Performance no YouTube, para quem quiser, tá? Tá lá na íntegra. E a primeira live foi o Denis que entrou em contato comigo. Tinha me achado, acho, no Instagram, em algum lugar. E uma outra live que eu tinha comentado sobre preparação física integrada, sobre o Denis tinha comentado sobre o trabalho que tem em São Paulo muito forte da escola francesa, né, da metodologia. E eu contrabalanceei os meus estudos que eu tinha ido para Moscou 2 vezes, né? E a minha experiência também na Argentina e nos Estados Unidos em relação às metodologias integradas de tênis, né? E aí a gente trocou várias ideias e participou vários outros treinadores. Há algum tempo, né, desde a pandemia, até tinha comentado, o pessoal me pergunta assim, quando tu vai fazer um conteúdo voltado ao tênis? Quando tu vai fazer... porque assim, quem já me segue nas redes sociais, foi por isso que o Denis chegou, notou que assim, eu sou bem teórico, né? Então, eu tenho bastante conteúdo, bastante apresentação de ideias e eu levo isso para a prática, tá? E o pessoal tinha me comentado, cara, tu faz um conteúdo para tênis, faz alguma coisa voltada. E eu tava com curso presencial até a pandemia. E aí surgiu a pandemia, um colega de São Paulo me falou, tu não quer dar um curso de 8 horas, curtinho, sobre tal tema? E aí me surgiu a ideia de um tema, porque assim, na verdade, a gente acha um tema, Denis, para chamar atenção e aí puxa todo o conteúdo de todas as coisas para chegar naquilo lá. E eu lancei a ideia do Perfeito.
e contrast training, que nada mais é como é que tu organiza os exercícios para uma determinada finalidade. Normalmente em atleta é potência, velocidade, explosão, resistências especiais, né? E aí, hoje, pelo problema do calendário, tu tem que aplicar metodologias híbridas, ou seja, tem que fazer um treino de força e com uma explosão, força com velocidade, força com coordenação, enfim. E aí acabou sendo um sucesso esse curso curto, e passou um mês eu lancei a minha mentoria de 30 e poucas horas, tá? Eu estou na metade dela, é voltada a todos os esportes, tá? Basicamente, crossfit, esporte individual, coletivo, lutas, tá? Porque é uma abordagem desde a adaptação, passando pelos modelos de periodização, chegando a como planejar o complexo e contraste. O que eu fiz? Eu sempre tive interesse de pegar essa introdução geral e puxar para o tênis, tá? Aí eu fiquei pensando, quantas horas eu precisaria para tentar passar uma ideia legal para os treinadores, tá? Aí eu bolei, se nessa de Esportes Performance são 14 encontros, eu estou indo para o 8º nesse sábado, 14, em média de 3 horas, tá? Tudo com PDF teórico, aula gravada no Zoom, para quem tiver problema de não assistir ao vivo, recebe. E eu pensei, cara, eu preciso no mínimo de 20 aulas. Aí tu começa a calcular que vai passar de 50 horas de conteúdo. E o legal é, puxando aqui para nossa introdução, tá? Que é o seguinte, eu comecei como preparador físico lá em 2013, quando eu comecei para os Estados Unidos, Canadá, Europa. Depois, em 2016, eu fui para a Rússia. E eu sempre gostei da parte técnica. Hoje eu sou treinador também de quadro, né? E continuo estudando a parte tática, a parte mental, que é mais específica, mas a gente sabe que, começando a nossa pequena pauta, o que tu acha disso, Denis? Hoje, o diferencial de um treinador técnico que entende preparação física e de um preparador físico que entende a parte técnica, principalmente pela questão hoje da transição do juvenil e até os profissionais, que muitas vezes não conseguem, no início, pagar um treinador ou um preparador físico, tem que escolher um dos dois. O que tu acha dessa ideia de ter um conhecimento das duas áreas? Eu vejo, principalmente fora do país, que na Argentina hoje quase não tem preparador físico que não é fisioterapeuta, né? Na Europa eu já vejo o preparador físico com um baita entendimento técnico, tá? E aí depois eu vou puxar para algumas coisas que eu acho bem legal. O que tu acha dessa primeira ideia, Denis? Então, Alexandre, cara, foi o que você comentou, né? Em países com uma organização esportiva sistematizada, isso já é uma realidade há muito tempo, né? Porque os cursos de educação física ou cursos que licenciam para poder atuar com esporte de modo geral, são muito exigentes, são muito complexos, né? Dentro sei lá, vamos pegar a realidade da França, da Rússia. A França tem uma capacitação específica para tênis de 5 anos. É extremamente difícil você concluir essa capacitação, inclusive. Então, você tem um rigor, qualidades de critérios que são muito mais elaborados, né? Então, o treinador ele sai com uma organização metodológica muito mais orientada para ser um treinador mais completo e podendo lidar com a complexidade da vida dos jogadores, dos alunos, enfim, né? Sim. Então ele consegue integrar muito mais os treinamentos e trabalha muito mais em equipe com outros profissionais, né? Tem uma relação muito mais interdisciplinar, né? Então, hoje no Brasil, o professor de tênis precisa ter um esforço muito grande, ele precisa fazer uma especialização, ele precisa fazer o que a gente faz, que é sentar a bunda na cadeira e estudar mesmo, né? Para poder, de fato, começar a conversar com fisioterapeuta, preparador físico, médico do esporte,
biomecânico, enfim. Mas, sem dúvida, é uma realidade e um ponto de vista paradigmático. Eu estava revendo um material muito importante, na minha opinião, é um clássico da literatura do tênis, que é do autor Richard Schomburg, né? Que é um alemão. Eu até comentei em uma das lives que a gente fez, acho que a primeira live, que é um livro que chama... Aprendi do Schonborn, tu falou? Schonborn. Schomburg. É. Richard Schomburg, que hoje ele deve estar com uns 80 anos, por aí. Ele é uma sumidade dentro do tênis até hoje, assim, né? A gente utiliza ele para bastante coisa. Ele escreveu esse livro que é o Treinamento Técnico, né? Tá, aqui não vai aparecer direitinho. Mas ele já em 98, ele já trouxe muitas ideias interessantes sobre o treinamento integrado, e já quantificando, modelando a atividade, as cargas do tênis, e trazendo muitas ideias dentro, corroborando o tênis dentro da ciência do esporte, que é o que tem que ser feito, né? Dentro da pedagogia da ciência do esporte, para criar toda essa integração, esse arcabouço teórico que é tão importante para poder lidar com a prática, né? Então, sem dúvida, eu acho que os dois caminhos são importantes. Tanto o treinador que vai entender da preparação física, da parte psicológica, da área nutricional, enfim, como o preparador físico que vai também entender do lado técnico-tático do tênis. É extremamente importante, né? Entender as especificidades do jogo. Tá. E deixa eu só te direcionar mais ou menos do que vai ser a mentoria, tá? Então, ela vai começar ali por metade de fevereiro, tá? E vai até metade de maio, se tudo der certo, né? Às vezes eu não consigo ter tudo, eu faço aulas extras. PDF, então, são 10 módulos, normalmente cada módulo são 2 aulas, 20 aulas, tudo gravado no Zoom. E aí, o que eu acho muito interessante, olha só, eu tô com, se eu não me engano, uns 13 a 14 treinadores inscritos, tá? E qualquer dúvida, me chamar em inbox, né? Não tem galho, tá? Me chama no inbox, eu dou o meu WhatsApp já, passo, e aí eu converso. Normalmente eu mando um áudio, porque assim, eu tento entender a realidade de quem me procura, tá? Então, olha só, não vou citar nomes, tá? Eu tô com 4, 5 treinadores ATP e TF que estão inscritos, tá? Que estão acostumados com tenista 100, 150, 300, 500 masculino e feminino inscritos no curso, ok? E bastante preparador físico querendo entrar nisso e estão trabalhando no juvenil. E também pessoal do beach tênis, que é uma tendência, né? Porque assim, a parte de preparação geral e como tu aborda sala de musculação, sistema energético, cara, é 90% igual. Vai mudar dentro da quadra, que é uma outra questão. E tem bastante gente assim, mas eu atendo tenista amador, eu posso melhorar minha qualidade da aula com certeza. Então, esse público que está entrando em contato. Aí, o que eu acho, Denis, um diferencial gigantesco, olha só. E é uma parte que eu fui atrás. Foi uma das partes que tu entrou em contato 2 anos atrás comigo, que eu bati na tecla do footwork, te lembra? Sim, eu falei, cara, sim. tem um pessoal no mundo que estuda footwork. Mas sem dúvida. estuda de forma, cara, tem gente que estuda o seguinte. Hoje, se a gente pegar as 4 entradas, né, posicionamentos, stances, né, que a gente tem o semi-open, open, neutral, square e closed, tá? São 4, e começar a buscar maneiras de bater na bola, que a gente pode chamar de footwork, tá? Foi catalogado nos principais tenistas, vou citar os principais, Nadal, Djokovic e Federer, que eles têm no mínimo 40 formas em 4 a 5 posicionamentos na quadra, usando esses stances. Aí as pessoas duvidam. Aí eu pego um vídeo assim do Djokovic, numa troca de 15 bolas, ele usou 12 apoios diferentes, né? E aí tu começa a ver, mas eu tenho que saber os 40? Não. Basicamente, se tu dominar muito bem os 14 a 16, cara, tu transforma desde o tenista amador de classes, tu sabe que é um mercado hoje que a gente tem, né? Que todo mundo quer ir bem, quer melhorar, quer se sentir bem.
E voltando, juvenil e até profissional, que hoje eu atendo alguns tenistas profissionais e, cara, depois de 3, 4 meses trabalhando, esse engate que eu quero chegar agora, que é o seguinte, olha só. Quando a gente pensa em físico e técnico, tá? Isso pode ser trabalho junto com o treinador ou junto com o preparador físico, tá? A gente vai para... eu vejo muita coisa na internet que é o seguinte, agora tu vai te lembrar, tá, Denis? Eu vejo o pessoal fazendo, tá, vamos trabalhar footwork, daí pega a raquete, tá? Pega a medicine ball, ok? E, basicamente, isso aí a gente vai discutir na periodizações, modelos de periodização, bloco, sistema dinâmico complexo e, principalmente, sistema biológico integrado. Esse aqui é o top, tá? Esse é a transferência. E aí o pessoal faz imitação de gesto. Não existe, né? Imitação de gesto não existe. Aí, eu vejo muita postagem. Eu tô treinando transferência de treinamento. O cara tá lá passando a raquete, só que a perna não tá correta, o giro de quadril não tá correto, a transferência dentro da cadeia cinética não tá correto, o time, né? O time não tá correto, o apoio não tá correto, quem gira primeiro, a pelvis ou o tronco ou o braço, o follow through, não tem nada correto, tá? Tá tentando imitar o gesto e fazendo uma transferência, dizendo que tá fazendo uma transferência. O que acontece? Entender o físico e o técnico te dá, e pensando na preparação física, a gente não tem muito tempo mais pelo desgaste, né? A gente tem algumas horas de qualidade para fazer alguma mudança real no tenista. Juvenil é problemático, porque tu sabe, chegar aos 15, 16 anos, e hoje a gente... E quando eu fiz a live contigo, eu já tinha comentado, eu não me lembro, mas eu tenho quase certeza. Tem um cara ali dinamarquês chamado Roger, desculpe, dinamarquês ou norueguês? Norueguês. Dinamarquês é o outro. Roger Rune, cara, esse cara vai chegar. O cara era 500, 600 do mundo. Hoje é 9. Aí, isso chama a atenção dos meus alunos, dos juvenis, dos profissionais. Cara, olha os apoios. E aí, essa safra, Alcaraz, toda essa... Até o Rude, que os comentários que a gente vê na TV, olha como o cara é um cara que não tem nenhum golpe fantástico, mas olha a eficiência dos apoios de defesa, de rally e de ataque dele. É muito correto. Então, o que acontece? Se a pessoa não entende footwork, tá? Não tem a mínima chance de entender transferência em cadeia cinética que passa pelo pé, chega no quadril, passa pelo core e chega no braço. Isso é ciência. É assim que a Europa trabalha. É assim que a França trabalha. É assim que o Canadá, que ganhou agora a Copa Davis, trabalha. O Canadá ganhou, né? A final. Olha. Isso. O Canadá ganhou. Exato. É assim que trabalha. Por quê? Porque o juvenil, quando chegar lá, bater no teto e começar a jogar com os caras que já estão no circuito, ou ele é sólido nessa parte biomecânica, e quando eu falo biomecânica, é ali que eu não estou falando da biomecânica da cadeia superior, porque a gente tem excepcionais treinadores técnicos. Só que sem o preparador, na minha opinião, sem o preparador com esse entendimento global integrado, olha, o juvenil chega lá e se decepciona. O que tu acha disso, Denis? Então, Alexandre, isso que você comentou eu acho que é uma grande seara, realmente, né? A gente pega historicamente o caso do modelo da escola espanhola, né? Que sempre foi desde a época do Pato Álvares, né? Década de 80, com Emílio Sanz, Sérgio Casal, também com o pai do Sérgio Bruguera, também foram os precursores, né? De uma armada espanhola, realmente ali mais pungente mesmo. A gente já tinha relatos e literatura e treinamentos também
baseado muito, mas muito mesmo, assim, na questão do footwork, das pernas. Questão do duplo ritmo, né, de movimentação de distâncias curtas, não era algo tão completo como a gente tem hoje. A gente pega, por exemplo, o material do Mark Kovacs, né, Sim, que é um biomecânico norte-americano que manda e desmanda o departamento da USTA hoje, sim. e ele catalogou 200 passos, né? Ele fez a live com o Fernando Segal o ano passado, e ele comentou mais ou menos isso que você disse, entre 20 e 25 passos, ainda tem uma utilização bastante alta dentro dos tenistas que têm um maior lastro de treinamento esportivo, uma maior experiência, né? Porque esses grandes jogadores, ou sei lá, um bom jogador juvenil, ele já experimentou muitas sensações, passou por várias experiências motoras que possibilitou ele conseguir se flexibilizar as posições em situações diferentes. Isso que você comentou, que eu acho que é muito legal, você foi um dos caras que trouxe esse conhecimento do David Bailey, que é um australiano, que organizou, né, uma metodologia através do footwork. Ele separa muito bem footwork na defesa, no ataque, no contra-ataque, no jogo de rede, enfim, em todos, setorizou as áreas da quadra para trabalhar corretamente, ou de maneira pelo menos mais sistemática e organizada. O footwork é muito importante, a gente precisa de propostas assim. A ITF também tem, né, a sua caracterização, já é bastante interessante, divide com movimentações de curta distância, 0 a 3 metros, que é 80% dos golpes do Então, tênis, né? De 3 a 6 metros, média distância, acima de 9 metros, que é uma porcentagem ínfima, né? sim, Importante isso que você está falando ali, além da qualidade técnica do footwork, né? Saber os elos de ligação, realmente é isso mesmo, mais de 50% da energia gerada na ponta da raquete é proveniente do membro inferior. Começa lá no pé, passa para a coxa, quadril, tronco. Aí o tronco tem uma valência extremamente importante nisso, porque se você não tem um tronco forte, né, e realmente capaz de transferir energia, uma boa parte dessa energia que foi gerada na cadeia cinética inferior é dissipada. Então, sim. quer dizer, também a velocidade final acaba sendo atenuada, né? Essa é a questão. Então, é importante conhecer. Eu sempre falo, né? É duro ficar chovendo no molhado o tempo todo, porque são coisas muito básicas, né? Mas é isso. Acho que é importante falar o óbvio, né? Então, é como se fosse um carro, né? Grandes engrenagens. A primeira marcha é grande, pesada, e as engrenagens menores geram mais velocidade, elas mantêm a roda em movimento. A questão é essa, né? Então, ou, sei lá, uma catraca de bicicleta, uma coisa assim. Mas para ajudar a formar essa analogia na cabeça das pessoas, né? E queria comentar a respeito do footwork. Me fugiu a memória agora, mas eu vou lembrar. Mas essa questão muito relevante, cara, da metrificação. Muita gente, às vezes, fala, vou treinar footwork. Aí começa a treinar arranque linear 15 metros, né? Quando, na verdade, você não vai ter essa utilização, você não vai ter essa valência dentro da modalidade, né? Então, você começa a descaracterizar o treino. Não é que não seja relevante numa preparação geral, de repente, mas tem muito mais importância você trabalhar dentro da especificidade. Que a gente estava falando muito já há tempo atrás sobre o jeito que se trabalha na Rússia com relação a outros Sim. métodos também. Mas esse é o meu posicionamento. Perfeito, Denis. Cara, tu me deu uma cutucada. Eu falei, cara, eu vou tentar não me empolgar, porque assim, aí os caras me perguntam, cara, tu vai falar 20 aulas, cara. E aí eu penso pra mim, cara, 20 aulas vai ser muito pouco, cara. Muito pouco, eu tô sendo sincero contigo, porque assim, ó, tu largou algumas coisas no ar ali, ó. Saber o sistema energético do jogo, fundamental, isso Perfeito. na tecla. Saber as distâncias percorridas, vou bater na tecla. Ter um mínimo entendimento, olha só, com os atletas juvenis e os em transição, e até alguns profissionais que eu atendi, quando eu apresentei algumas ideias, assim, tipo assim, uma coisa é tu jogar bem. Eu jogo, exemplo, tenista profissional, o cara joga bem. E ele daqui a pouco tá 2, 4 anos ali batendo na tecla. Tu entende?
não sobe nem, não vai nem volta, fica ali estável. Aí eu chego para ele e falo, cara, tu tá disposto a tentar mudar? Daí ele fala para mim, sim, eu tô. Então tu tem ideia que muitas coisas nós vamos fazer e tu vai ter dificuldade, porque, tipo, se tu não tivesse dificuldade, tu já estava fazendo, ou tu teria resultado com o jeito que tu joga. E eles, numa maneira inicial, eles falam para mim assim, não, vamos. Eles acham que é uma semana. Uma semana Vai tá corrigindo. resolver. Cara, e os maiores especialistas do mundo falam que é no mínimo 60 a 80 treinos para o cérebro começar a se automatizar algo diferente, tá? E aí, como no curso de esportes performance, né, que eu comecei, que eu tô indo para nona aula agora, tá? Eu comecei lá no primeiro, tá? Comecei teoria da adaptação, modelos de periodização, ação isométrica, excêntrica, concêntrica. Aí puxei rotas miofasciais, transferência, força e transferência de força, né? Cara, quando eu comecei a explicar as cadeias musculares, porque a gente tem as cadeias hoje, as principais são subsistemas de Vlieming, que o tênis é tão fantástico que isso que tu falou da transferência do pé até a mão é explicado pelas cadeias musculares, que é a cadeia anterior de aceleração e a cadeia cruzada posterior de desaceleração, que é o golpe de forehand, backhand e transferência, tá ali. E aí, quando eu começo a explicar a prática, o pessoal, os alunos falam, cara, mas isso aí tu falou no módulo 1, sim, isso tu falou no módulo 4. Daí eu falo assim, cara, você tem noção que tá tudo interligado e é tão fantástico que eu vou falar uma coisa teórica lá de um músculo, exemplo, interligação do glúteo com o oblíquo contralateral, tá? Isso é explicação do lançamento da Medicine Ball. Isso serve para um monte de coisa. Então, se tem conhecimento, isso é a teoria. Se tu não tem conhecimento disso, qual é o teu entendimento de correção da transferência da Medicine Ball na prática? Com a Medicine Ball, com a raquete ou com a bola? Tu não vai conseguir ver como tu vai melhorar o golpe. Tu vai lá mandar o cara fazer e vai. O cara pegou lá, vai melhorar um pouco. Mas tu não tem um entendimento real do que está acontecendo, né? Perfeito. Então, quando eu penso em treino integrado, o que eu estou pensando? Eu estou pensando lá na frente, o treinador de quadra dando uma tarefa tática, né, com bola, e o cara entender que taticamente a bola pode ir em algumas posições, né, ou de ataque, ou posição de rally, ou posição de defesa, e quando a bola está no ar, o cara já está escolhendo a perna adequada, olha só, no treino, já apoiando corretamente e já fazendo o gesto com transferência, ou seja, ele mudou o jeito que ele está jogando. Se não, é aquela coisa que eu te falo, a gente fica jogando conhecimentos, né, ao ar e fica meio na percepção do aluno, tipo assim, eu não vejo como tu vai mudar um jogo de alguém se tu não entender essa interligação, né? Perfeito. E os resultados que eu tenho sentido e observado nesses 3, 4 anos que eu estou começando a aplicar isso, eles me dão esse resultado principalmente pela base teórica de entendimento que a gente alcança, porque cada dia é um desafio novo deles. É impressionante, porque tu tá ali, de repente acontece tal coisa e tu olha, cara, mas o que será que tá faltando para esse cara? E tu vai na biometria, tu vai na distância do footwork, tu vai no sistema energético, e aí tu vai na preparação do golpe, e aí tu acha, cara, essa técnica aqui está sendo influenciada pela parte física, aí tu chega no treinador e discute, olha, cara, tá acontecendo tal coisa, nós vamos ter que fazer isso aqui, e é isso. Perfeito. Só que, como tu vai chegar lá nesse entendimento? Passando as teóricas, uma construção de conhecimento, módulo a módulo, para chegar lá no final
e a gente ter condição de montar uma pré-temporada, de saber que a sala de musculação, tu tá fazendo tal exercício, porque teu atleta tem tal deficiência em tal golpe, o atleta que tu recebeu tem uma tendinite ou um desgaste por causa de tal maneira tática que ele joga, que ele tem uma deficiência em condicionamento geral ou específico, porque pelo estilo que ele joga, porque assim, hoje a preparação física tem que ser voltada ao estilo do atleta. Os americanos têm um estilo muito agressivo. Eles dificilmente, no padrão, eles estão tentando mudar, eles tentam definir o jogo até a sexta bola. Então eles têm muito mais um estilo agressivo até a quarta, sexta bola. Então é muita reatividade, muita potência para definir, voltado no saque e na devolução. Já é um estilo europeu, argentino, brasileiro, é mais de sustentação de troca de bola. Então, a gente tem que estar capacitado a fazer uma preparação física e entender de que forma a gente monta isso. Com certeza. Com certeza. Então, Alexandre, eu acho que, cara, eu tava agora, né, no mês de setembro, se não me engano. O Craig O'Shaughnessy veio pro Brasil, tava lá no Espéria, treinamento muito bom e tal. Fiz entrevista com ele, foi ótimo, que é o cara... Bom, né? Foi bem legal, é o cara que... ele faz o Analytics, né? Ele faz toda... Não é ele que faz, é a IBM que faz, né? A ATP paga uma fortuna para a IBM e ele faz a transcrição dos dados, né? Ele organiza essa estatística, entrega essa estatística de uma maneira digerível para a gente poder utilizar, os treinadores poderem utilizar. Hoje em dia as grandes federações têm os próprios sistemas e tudo mais. Agora na Australia Open também tem um estatístico lá, um matemático muito bom, que está fazendo um trabalho excelente também. E toda federação boa tem esse cara de estatística, e a equipe, na verdade, né? Então, o que ele traz pra gente, que aí dá para linkar muita coisa, né? Quando você junta técnico-tático com a parte física, dá coisa boa, né? Porque você consegue realmente entender a modalidade, entender as cargas, e aí sim, né? Poder realmente propor tarefas que vão resolver o problema do meu jogador. Né? Óbvio, você tem que avaliar o seu jogador, tem que fazer uma boa anamnese, tem que fazer uma boa avaliação física, mas tem coisas que são da modalidade, né? São inerentes à modalidade. Então você vai trabalhar em cima disso. E uma das coisas que é muito básico, você sabe, eu sei, todo mundo sabe, mas o que eu falo sempre é bom bater na tecla. Não é de hoje, né? Estou falando do Schomburg 98, ele traz os mesmos dados já. 70% do jogo de tênis são definidos entre 0 e 4 bolas. Sim, 0, estou dizendo, uma dupla falta mesmo, assim, realmente, né? 0, estou dizendo, o cara errou os 2 saques lá e beleza. 0 a 4 bolas. Então é saque de devolução, primeira bola, a terceira bola seria o retorno da bola do devolvedor e depois a bola do sacador para o devolvedor. Então, quer dizer, você tem uma valência dentro do tênis que é necessariamente de muita reatividade e potência. Você está o tempo todo brigando com isso, com uma via metabólica que ela está predominantemente ali entre ATP e CP, né? ATP e creatina fosfato, para poder produzir essa energia. Né? E aí, quando você vai para o treinamento físico, né, assim, descaracterizado, o que você vê? Você vê ainda a cultura do no pain, no gain. Então você fala isso pro cara, ó, é de 0 a 4 bolas, o jogo tá super agressivo, mudança de direção, muito domínio com forehand, os winners acontecem em determinada posição C, quando a bola cai desse jeito. Quando você vai pro jogo de redes, você tem uma assertividade para ganhar os pontos de até quase 70%, né? Então o jogo tem se tornado cada vez mais agressivo por conta da mudança dos materiais, preparo físico, ciência do esporte, método de treinamento. Então, é evolução do jogo, como qualquer outro jogo. Você vai ver um jogo de futebol da década de 70, os jogadores andavam, né? Se você coloca qualquer time hoje para poder jogar ali, nossa, marca pressão alta, acaba o jogo rapidinho, não tem como, né? É tudo muito mais dinâmico, né?
Então, os esportes se tornaram muito mais científicos e isso, consequentemente, também o tênis adotou. Então, estou querendo dizer o seguinte, quando você modela, quando você organiza, quando você tabula, quando você faz estatística, quando você usa dados, é muito mais fácil de você acertar no treino, né? É isso que eu estou dizendo. Então, 4 bolas, cara, a média é o quê? A média por ponto é 5, 6 segundos. E ainda varia, se for uma quadrigrama vai durar menos ainda, né? No Cyber pode durar um pouquinho, mas mesmo assim, ainda chega lá, 60 e poucos por cento entre 0 e 4 bolas. Roland Garros, se não me engano, no ano passado estava mais ou menos, no torneio inteiro, a média geral foi mais ou menos essa, né? Existem rally longos, sim, ainda tem sua relevância, mas a gente está falando de uma predominância, né? Como é que você vai treinar esse cara para ter um jogo mais agressivo e mais pautado dentro do que aquela minha modalidade exige, né? Então, você pega, por exemplo, né, uma coisa interessante que aí, eu não sei se eu estou aqui, vou ver se eu acho. Se eu não tenho, tá na estante ali, mas você conhece muito bem, teve aula com ela, a Ana Skorodomova. Ela já trouxe alguns dados muito interessantes a respeito de cadência do golpe, né? Cadência, a intensidade da troca de bola, né? E ela verificou quando os jogadores de nível muito bons atingem uma cadência de 24 golpes por minuto, né? Dá 48 bolas, na verdade, mas se divide isso por 2, dá 24 golpes por minuto. Os jogadores, eles têm muita estabilidade, eles não erram. Mas quando aumenta a cadência para 27, 28 golpes, ele começa a errar. Mas como é que você vai treinar uma cadência dessa, alta pra caramba, com um jogador fadigado, com um jogador cansado? Quando você vai no clube, o preparador chega lá, vai fazer o preparo físico, depois do treino técnico tático, o jogador já morto, a fibra muscular toda deslacerada, cheio de próton de hidrogênio na célula, tudo, né, destruído, mitocôndria já foi pro fissão na mitocôndria pra caramba, né? O jogador hiperventilando, mão no diafragma, tudo errado, né? Tudo errado. Então, não tem como. Outra coisa também muito interessante que você comentou a respeito da aprendizagem do footwork, que eu acho que pouca gente fala a respeito disso também, que são as áreas de Brodmann, né? Sobre as áreas, mapeamento cerebral e tudo mais, tudo isso. Mas não existe esse termo que eu vou falar, tá? Não existe isso. Estou inventando isso aqui agora, pelo amor de Deus, né? Vamos pensar assim, né? Neuropedagogia da coisa, né? Neuropedagogia. Como é que o cara aprende o movimento? O cara tem uma consciência do movimento, né? Gerado lá pelo córtex pré-frontal, tudo mais. Esse movimento, ele vai passar pelo campo de avaliação do cerebelo, a via aferente vai mandar essa informação, vai descer lá para os gânglios basais, pela medula, vai fazer toda a inervação, vai ativar a unidade motora correspondente para ele fazer aquele gesto, e ele vai executar. Ele vai ter um feedback daquela ação. Beleza, teve o feedback da ação, via eferente volta, tem todo o retorno, tem o input e output dessa relação, e ele vai comparando por tentativa e erro como é a qualidade do movimento, pelo resultado da bola, pelos mecanismos proprioceptivos, né? Fuso neuromuscular, órgão tendinoso de Golgi, enfim. Calculando e recalculando ali a técnica dele, a rota da bola, todas essas coisas. Mas qual o problema? Qual que é o problema disso? Até o Cassidori falou isso várias vezes também, uma coisa muito... É básico, é tão básico isso, cara. Tem que voltar para as aulas de aprendizagem motora lá no primeiro ano da faculdade, sabe? Pega livro do Galahu mesmo e disseca isso. É muito importante. O que acontece? O cara tá cansado, a mensagem sai correta. Foi lá, fez tudo, corte pré-frontal, gânglio basal, cerebelo, desceu pela medula, ativou a unidade motora, beleza, ativou, o cara fez o golpe. Mas o que acontece? Quando o aparelho locomotor dele tá cansado, tá fadigado, ele fala, opa, tem algum problema aqui. Porque estou recebendo a mensagem, mas estou fazendo e não está dando certo, ele começa toda hora a tentar reprogramar aquele movimento. Né? Por quê? Já acabou o substrato energético, já começa a se movimentar com menos intensidade, com menos qualidade. Então a aprendizagem começa a ficar deturpada. Né? Aí entra uma importância muito grande dentro dessa nossa conversa sobre... como é que se aprende, né? Como é que você deveria organizar o treinamento para que o sujeito aprenda de maneira correta? Vai aprender em fadiga? Vai aprender em exaustão? Para quê? Para dizer que meu jogador é raçudo, o meu jogador tem garra?
né? E depletando tudo do substrato energético, criando um monte de microtrauma que vai inviabilizar depois o treino para os outros dias, até para outra semana, inclusive, dependendo da magnitude da carga que você vai gerar. Então está completamente equivocado, né? Um treino técnico, né, de qualidade, ele deveria se preocupar essencialmente com um volume adequado e pausas. Pausas organizadas para ressíntese da TPCP, para o cara poder fazer, realizar o gesto com qualidade, com precisão e potência, se essa for a proposta, né? Então, acho que existem problemas bem peculiares dentro da área da preparação física e esse é um deles, né? Denis, cara, a gente não combinou, tá? Eu ia dar um exemplo, ele é um pouquinho diferente, mas vai para neurofisiologia. Eu ia falar sobre aceleração e desaceleração. Aceleração é a coisa mais fácil de se treinar hoje, tá? Eu digo até o estagiário, sabe, estagiário da faculdade? Cara, manda saltar, dar pique, aceleração o cara vai melhorar. Só que aí eu vou resumir, porque isso aqui é uma discussão de 3, 4 horas para entender. Se a gente botar adaptação, cadeias musculares, aceleração, desaceleração, músculo, tendão, articulação, cérebro, input, output, aferência, eferência, top-down, bottom-up. Tá, olha só, falei 3 horas em 30 segundos, tá? Vai Beleza. Longe. Tá, vai longe, tá? Então, vamos só na questão que tu bateu na tecla, do Galahu, aprendizagem motora, nunca fadigado. Até o Cassidori passa isso e eu dou consultoria para o CrossFit, né? Com um colega aí que é um dos top 3 do Brasil de referência. E quando eu chego no box e falo que, segundo pesquisas, tá? O treino de tolerância ao lactato é um treino que deve ser aplicado estrategicamente com o objetivo de tolerância ao lactato. Porque 10 a 15% do jogo vai te levar, então em algum momento tem que treinar. O que acontece? Isso é o final da pirâmide, lá em cima, não é a base. Exato. A base é eficiência, com pausas prolongadas e correções biomecânicas. Agora eu vou puxar para desaceleração. Olha só o link que eu vou fazer, Denis. Tu vai curtir. Dentro do que eu visualizo, eu sempre penso o seguinte: qualidade de treino. Foi isso que tu passou, com outras palavras, né? Qualidade é melhor do que quantidade. Porque a qualidade vai te dar um gesto motor lá no cérebro, né? Enquanto uma quantidade, tu vai ter gestos corretos e gestos incorretos, né? Beleza. Essa qualidade, como é que a gente... dentro agora da neurofisiologia, do sistema dinâmico complexo de Franz Bosch ou do Mark Latache, que é o principal neurofisiologista. Se nós pegar e aí eu vou botar footwork e trabalho técnico, tá? Primeira coisa que eu olho quando eu bato o olho em alguém, eu olho como é o footwork e como é o follow-through. Agora tu vai entender por quê. Uhum. Isso aqui é neurofisiologia, não estou dando opinião, tá? Isso é um fato. Se a gente pegar qualquer golpe motor, qualquer esporte, vamos pegar o forehand do tênis, tá? E dividir em 3 partes: início, meio e fim. Tu vai começar a pensar, pega os top 100 do tênis hoje, tá? Cada um tem um forehand, né? Tecnicamente diferente. Uns têm uma preparação mais longa, que é bem problemática hoje. A maioria tem uma preparação mais intermediária, que é o que a escola hoje do mundo está pedindo, né? E aí a gente entra na briga dos professores antigos, com preparação muito longa, que é muito complicada. E cada um tem as empunhaduras, tempo de contato, toda essa questão técnica. Porém, conforme a neurofisiologia, o cérebro ele tem uma grande capacidade de estabilidade dentro dessa variabilidade de golpe, que é
a preparação e o meio do movimento. Contudo, o terço final dele tem que ser muito estável. Ou seja, tu tem uma variabilidade, porque tu tem várias alturas de bola, várias profundidades, vários deslocamentos, e tu vai ter um caminho da cabeça da raquete para vários lugares. Porém, o follow-through tem que ser muito estável. E o follow-through só é estável se o teu footwork é estável. E aí, eu consigo que aquele aluno progrida com um golpe estável. Senão a gente não consegue progredir. Ele está batendo bola por bater. Eu sempre penso isso. E agora tu começa a transferir isso para outros níveis. Aprendizagem, aluno 10, 12 anos, 14, 16, que já está pensando em chegar num certo nível, transição para o profissional. E a gente vê, eu vejo, quando eu bato o olho na TV ou ao vivo, quando está jogando um 100, 200 do mundo contra um 1000, dá para ver nitidamente porque um é 100, 200 e o outro é 1000. Muitas vezes, quem não é da área não consegue perceber, mas nós percebemos deficiências de apoios e deficiências de terminações de golpe. E eu chamo isso de desaceleração. Então, tu vê que se tu não entende a teoria, como é que tu vai conseguir chegar num nível de qualidade lá na frente, né? Eu puxei vários pequenos conhecimentos para algo que me chama muita atenção. Porque assim, ó, nos drills, né, nos drills de correção, que é comum, profissional faz, juvenil faz, aprendizagem faz. Meu, se cada bola que tu bater, tu faz um gesto, como é que o teu cérebro vai fixar um padrão de golpe? Não vai. O que tu acha disso, Denis? Do que eu falei aí? Não, acho que isso é extremamente importante. Antes de você... Primeiro, né? Vamos pensar ali, você começou falando 10 a 15%. É importante treinar a veia glicolítica, sim, porque vai também existir essa demanda, embora não seja uma prioridade. Então, em algum momento, você vai treinar numa situação de acidose, vai acontecer. E aí, algumas coisas que o pessoal sempre me fala, nossa, meu Deus do céu, ácido lático, gerador de dor, cãibra, fadiga, ácido lático, vilão. O lactato é nosso amigo, Denis. Então, Entender isso, primeira coisa. O lactato é nosso amigo. A gente só não Primeiro que o cara fala ácido lático, nem existe ácido lático. Ah. O Roberts fez a revisão em 2002, achou a proporção, você tem um ácido lático para 1.250 lactato, para começar, né? Sim. E o pH do ácido lático é tão baixo que ele simplesmente ia desnaturar a sua célula se ele existisse em grande proporção dentro dentro do citoplasma. Então, não esquece o ácido lático. O lactato, ele prediz o quê? Ele prediz que aconteceu a glicose anaeróbica, sei lá, piruvato virou lactato, só que ele carregou próton também, carregou hidrogênio. Então, o lactato, ele prediz que sim, você está em acidose. Né? Aí, maneiras de metrificar isso, você tem tudo mais, lactímetro, enfim, blá, blá, e outros testes também. Mas essa é a questão, mas não é gerador de dor, câmara e fadiga, coisa nenhuma. Né? O problema realmente aí é o hidrogênio, que aí vai realmente destruir suas mitocôndrias se você ficar muito tempo nessa condição, né? E você não... Ah, mas vai acontecer miogênese mitocondrial. Sim, vai acontecer. O problema é que você vai destruir as mitocôndrias que você também já tem. Isso então, é o Cassidori falando, cara. Isso total. Cara, o Cassidori perfeitamente explicou o custo-benefício. Porque na literatura ocidental, tá? Não vamos entrar nessa briga, mas ela fala, não, o artigo diz que tu tem o estímulo da MP quinase, papapá, que vai levar ao aumento do percentual de tal enzima. Só que esquece que é uma briga, né? Tu tá produzindo aqui, tu tá destruindo aqui. Então, o que sobrou não é tão grande, né? Só Exato. que nem tu tá falando, na qualidade, entender como fazer um volume adequado, né, de treino bom, não precisa ser um volume baixo, porém, com intervalos adequados,
a gente mantém essa acidose controlada e também faz a biogênese mitocondrial, né? Resumir, mas isso é uma conversa biomecânica, a gente tem que preparar a mente do pessoal, senão o pessoal Exato. enlouquece. A gente vai ter que ser bem pedagógico mesmo, mas é uma discussão Tem grande. uma pergunta aqui do Renato, tá? Nessa importância da intensidade na duração média do ponto, vocês acreditam que nós brasileiros treinamos saque, devolução e primeira bola nas medidas adequadas? Cara, eu não posso afirmar, né? Mas até um tempo atrás, a minha impressão é que o estilo de jogo é mais de troca de bola. Ponto. Não quer dizer que não tem treinador prestando atenção. Eu, particularmente, quando estou com um treinador, falo, cara, nós precisamos treinar. Hoje, um atleta, eu já profissional ou juvenil, eu incluo o drill, olha o exemplo que eu vou dar. Eu incluo o drill de 4, 6, 8 bolas a partir do saque e da devolução. Por quê? Porque eu já coloco isso como prioridade, Segundo, entendendo que 70% do jogo termina em 4 bolas, talvez 5, 6, no Saibro, num jogo de Future Challenge, né? 6, talvez. Mas, cara, tu tem que entrar no ponto. Tu só entra no ponto na devolução e no saque. Não tem muito cabimento treinar isso em final de treino, quando tu já tá fadigado, porque a qualidade é baixa. Perfeito. E os atletas não gostam de treinar, sabe por quê? Eles gostam de ficar na cruzada ou na paralela dando na bola. E treinar saque e devolução, tu erra muito no treino. Então o treino fica aquela coisa mental, arrastada. Cara, mas é ali que tu vai melhorar o cara. Então, se tu não... Perfeito. Na minha opinião deles, tá? Se tu... cara, tu pega tenista juvenil, eles não gostam. Cara, mas eu tenho que treinar saque para poder fazer o drill. Sim, porque se tu não botar o saque, nós estamos treinando o quê? Tu vai jogar com o segundo saque, tu vai tomar um bico de devolução, cara. Então, cara, é complicado. O que tu acha disso deles? Assim, pensando tem que sempre saber para quem que a gente está propondo esse treinamento, né? Propondo esse ensino, né? E o profissional? Então, vamos pensar no nível bom. Tem bom, vou pegar o Mark Kovacs, mas também tem um fisioterapeuta excelente na Real Federação Espanhola, que é o Cotó, né? Ele fala que, assim, avaliou muito jogador profissional. Na Espanha, abarrotado de juvenil bom e profissional, e masculino e feminino. Ele diz o seguinte, né? Com relação à situação mais profilática, preventiva, sobretudo nas lesões relacionadas ao ombro, é indicado a treinar certamente ali, na visão do ressonância magnética e um monte de coisa, né? Entre 60 e 80 saques por dia. Tá certo? Ele fala isso. Na visão do Mark Kovacs, ele fala certamente menos que 100 saques por dia, mas não menos que 80. Então, quando a gente olha essa relação, eu vejo que certamente, assim, a grande maioria dos centros de treinamento e tal se preocupam muito mais com o volume do fundo da quadra do que com essa relação de saque e devolução, porque foi exatamente como você disse. E o Craig O'Shaughnessy, ele traz exatamente esse mesmo exemplo. Ele faz dentro dos slides dele, ele faz a troca de bola de fundo e todo mundo na praia. Todo mundo na praia, curtindo, troca de bola de fundo. Aí ele faz uma situação de, sei lá, jogo de rede, todo mundo tá no campo, né? Tá indo pro campo, assim, legal, né? E quando ele vai explicar o saque e a devolução e as dificuldades, né? Os problemas metodológicos de se treinar ali, é como se fosse escalar o Himalaia, cara. Foi o que você falou, né? O sujeito erra, o treino não tem esse ritmo, a frequência de bolas não é tão alta, mas é o que a gente está falando. O jogo é definido aí. O jogo começa aí nas entradas, né? Saque e devolução, e é definido ali. Tem a IBM criou um algoritmo em que ela estabeleceu 16 assets, né? 16 premissas para dizer quem vai ganhar essa
partida, baseado em estatísticas anteriores, né? Quem é que vai vencer essa partida nesse confronto baseado em dados anteriores desses jogadores? E ela diz que o jogador que tem mais chance de ganhar é o jogador que consegue vencer mais pontos com o primeiro saque. Sim. É isso. Ele tem uma importância de 27% na correlação da vitória, uma coisa assim, tá? Você vai, eu tô falando aqui, você pode encontrar qualquer, tem mais de 5, 6 apresentações no YouTube do Craig O'Shaughnessy em inglês, tem tradução, enfim, tudo. Você vai encontrar esses mesmos dados, então não precisa, enfim, pagar uma fortuna nos cursos. Tem o Brain Game também, o site dele é muito legal, tem muita coisa boa lá. Mas essa a correlação é muito importante, você tem que ter essa evolução, né? Isso eu tô falando assim, do baby tênis a altíssimo nível, né? Lógico, você vai começar com coisas, com tarefas mais gerais, né? Aí entra realmente meios e métodos de treinamento, ensinando esse sujeito a arremessar corretamente primeiro, né? Como é que ele vai usar a cadeia cinética dele de maneira mais harmônica e tudo mais. Até, pô, a gente tá falando de coisa tão importante, mas sabe que você vai hoje em grandes clubes brasileiros, você vai ver, às vezes, jogadores bem posicionados no ranking que não sabem nem segurar numa continental, por exemplo. Está segurando de stand de direita e se agarrando no fundo da quadra, porque não saca bem, mas aí troca muita bola, não sei o que, consegue compensar de outras formas, né? Ou tem uma maturação física ainda, até os 14 anos ali ainda acontece isso, né? Um pouco mais desenvolvido do que outros jogadores, mas depois não se desenvolve. Né? Então, o tenista brasileiro, até sul-americano, sempre foi muito conhecido por conta disso, né? Bons golpes de fundo, joga bonito, não sei o quê, muito toque, né? E tudo mais. Mas com relação a saque de evolução e jogo de rede, sempre foi abaixo. São situações que a gente, de fato, tem que se atentar muito mais no treinamento e tem que treinar com muito mais sistemática, muito mais organização. Tem que ter saque de evolução todo dia. Olha só, o espanhol 60-80 e o Kovacs 80-100. Vamos pegar 80 como uma média. Cara, não é muito saque. Numa rotina, né? Se o cara tá sacando por sacar, sabe assim, terminou o treino, vai lá, vamos sacar. Rapidinho o cara sacou 50 daquele jeito, teve o desgaste do ombro e não houve nenhuma eficiência. Tá? Porque eu já penso em pegar esse volume de saque, ele vai aquecer ali 6, 8 saques no máximo, 10, e eu já vou pegar esse volume e colocar dentro da situação de pressão do drill, porque ele tem que sentir a pressão. Uma coisa da neurofisiologia que é a questão do foco interno, foco externo, tá? Que é uma tendência que o pessoal trabalha muito, esportes americanos, é o seguinte: a gente sabe que no jogo, né, tem que estar totalmente foco externo, vendo o ambiente, totalmente centrado, deixando fluir o golpe. Porém, no treino, tu tem que criar o caminho da melhora. Tá? Eu não sou, eu sou conhecido nos cursos que eu vou. Eu dificilmente defendo uma bandeira. Tu nunca vai ver eu assim, cara, aquele cara é o top. Cara, isso é a pegadinha. Eu quero ver um cara que tá tentando puxar para um lado é o cara defender uma bandeira. Pessoal, cara, isso já é até uma dica. Cara, o cara que defende uma bandeira só, cara, tu olha meio enviesado, porque, cara, não existe. Aí, eu tô ali na questão do saque. Me perdi, Denis, que eu tava falando do que eu ia puxar do saque, o que eu ia falar? A gente tá falando do volume, né? Do volume do serviço, do saque de evolução. Tá. Aí, já vou me lembrar, peraí. Eu tava falando dos 80 saques, tá? Aí, exato. O que acontece? Se esse cara... foco interno e foco externo. Voltei. Quando eu mudo de assunto rápido, dá uma escapada. Então, olha só. Eu não sou radical. Tem gente que fala, cara, tu
tem que fazer a parte do foco externo. Cara, no tênis, se tu não explicar, ele não entender, cara, como é que tu vai deixar o foco externo puramente ele na percepção ação para mudar o golpe? É bem complicado, tá? Eu até entendo que em certo nível tu vai deixar ele solucionar o problema. Só que é o seguinte, no treino, ele tem que ter um nível de pressão e de tentativa-erro, né, aprendizagem diferencial, para no jogo ele estar totalmente relaxado e concentrado. O que a gente vê, Denis? O contrário. Eles treinar relaxado. Assim, ó. Eu sou Exato. o bate-bola e são uns monstros. Chega no jogo, cai uma pressão, porque eles não treinam num nível de cobrança, né? Eu estou tentando puxar o exemplo do saque. Nós temos um volume não muito grande, que precisa ser treinado. Nós temos uma questão biomecânica que leva a um desgaste, principalmente pelo nível de potência hoje que é o saque, e o nível que tem que ser executado. Tu não pode ficar sacando a uma quilometragem por hora muito baixa, porque os caras lá do outro lado estão com evolução de time muito alto e mecânica de entrar na bola. Então, se tu não criar isso dentro do teu treino, como é que tu vai progredir para a tática? Tá entendendo? Então, o cara é um monstro nas cruzadas. Só que se tu não sacar, tu nunca vai entrar no ponto das cruzadas, tu já vai estar na defensiva. Então, olha a complexidade que a gente precisa trabalhar e integrar todas essas informações para auxiliar os treinadores, os atletas, os preparadores físicos, né? Numa visão mais integrada do tênis. Com certeza, com certeza. Na verdade, eu acho que essa live é sobre isso, né? Tentar juntar um pouco todos esses componentes do treinamento para poder criar uma visão mais holística, né? Um pouco mais global ali do que representa, né? Ali, ó, não o treinamento físico, mas o treinamento esportivo de modo geral e específico. Quando a gente fala do tênis, o tênis tem uma questão muito complexa, né, cara? Porque um bom jogador de tênis, ele é um grande resolvedor, solucionador de problemas, né? O tempo todo. E a técnica vem em função disso, né? A variabilidade técnica também surge em função disso. Foi o que você falou. Diferentes apoios para resolver um problema, né? Não tem tempo. Nossa, posição aberta pode solucionar aquele problema. A bola está mais curta, está mais na altura do meu quadril, um square, vai resolver aquele problema. A bola está mais alta, uma bola de winner, vou rodear para poder usar meu forehand. O semi-open vai ajudar. Então é sempre a tarefa, né, o problema e a resolução, né, o modelo estrutural para poder fazer o link, para dar match com o que você se propõe a resolver, né? Então, eu sempre falo, não existe meio método de treinamento ruim. Existe meio método para resolver aquele problema. Né? Aqui a gente está dando algumas indicações, algumas diretrizes para que a gente pode ser mais organizado. Você quer ver uma coisa que eu acho bem interessante? Faz um tempo, né? Eu não estou acompanhando tanto assim o cenário da preparação física do tênis, né? Embora tenha muitos amigos preparadores, tudo mais, mas não estou todo dia ali com o preparador físico. Mas eu vi uma coisa que me chamou muita atenção da minha época de graduação. Eu sempre falei, nossa, gente, como é que os caras erram umas coisas tão básicas hoje em dia? E aí, o sujeito levou o atleta dele na quadra, na areia, para poder treinar potência. Na areia, fazer salto lá, reativo, não sei o que, na areia, né? Na quadra de beach tennis, para poder fazer os negócios. Jogador de tênis, tá? E aí você vê assim, cara, olha que incoerência, né? Você está usando uma estrutura, né? Um componente que vai deformar, né? No caso a areia ali, mole, né? Que não vai proporcionar, porque é a terceira lei de Newton, são a reação, né? A força é proporcionalmente a força é proporcional, né? A grandeza ali do material que você vai apoiar. Então, o que acontece? Você pega a areia, aquilo vai dissipar, é o contrário, né? Você vai perder energia reativa.
Então, o que seria o mais básico, mais simples de tudo? Se quer fazer o cara ganhar potência nessa questão da pliometria, força reativa e tudo mais, você tem que levar ele para um lugar onde ele tenha reatividade, né? Para um chão, realmente ali, um lugar estável, que ele consiga, de fato, agachar, fazer um contramovimento decente, ter uma frenagem. Então, se você me falar que você está usando a areia, que o cara está voltando de uma lesão, você quer melhorar o componente proprioceptivo dele, não sei o quê, beleza, tudo bem. Mas não fala que você vai melhorar a força reativa e potência. Né? Eu acho que Deixa eu são... dar um exemplo. Cara, tu foi para uma... Uhum. Eu estudei muito a fundo e é uma das chaves dessa minha mentoria que eu estou terminando de Esportes Performance, que é o porquê hoje a isometria muscular ela já está forte no mundo, tá? NBA, NFL, futebol, tênis, já está forte, tá? Mas vai estourar no Brasil daqui uns 5 anos. Eu sempre largo antes, tá? Porque eu estudei muito a fundo excêntrico, tá? Teoria, Uhum. mas a fundo. Eu dei um curso de 3 dias de teoria excêntrica. Imagina, 3 dias de teoria excêntrica. Teoria e prática. E eu já via, cara, isso aqui não é. Saiu uns 5 anos atrás. E não tinha estourado isometria. A explicação do sistema dinâmico complexo é entender isometria. A explicação do atletismo é entender isometria. Tu quer fazer reatividade ou pliometria? É entender isometria. Mas como assim entender isometria? É basicamente o comportamento músculo-tendíneo, que é uma unidade, músculo-tendão unity. E quanto mais treinado tu treina para quê? Para economizar energia. Como é que tu economiza energia? Usando tendão, porque tendão não gasta energia. Quanto mais Uhum. músculo, mais tu usa energia muscular. Então, todo treino hoje é retardar a fadiga. Terceiro set, 2 horas e meia de jogo, future. Vai perder quem não fadigar, ponto, num nível igual. Eu tô falando fisicamente, não tático mental, tá? O Uhum. cara que fadigar, tá fora. A fadiga, ela pode ser retardada por preparação física correta. O maior especialista em gait é o padrão de pé contato no solo. Caminhada. Num congresso em Berlim, dando palestra falando a mesma pessoa com o mesmo condicionamento, coloca ela 1 hora para caminhar e 1 hora para correr. Em qual ela vai fadigar? Caminhando. Por quê? Porque a caminhada, tu não tem quase nenhuma contribuição elástica, tendínea, vai sair 1 hora com fadiga da panturrilha, enquanto na corrida, eu tô falando da pessoa com condicionamento, vai pegar na mesma semana, corre 1 hora, caminha 1 hora, tá? Isso não sou eu que tô falando, é o maior especialista em gait do mundo, tá? Aí, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que areia é um bom treino. Provavelmente o cara até vai melhorar algumas valências de resistência de alguma coisa. Exato. Muito Exato. mais resistência geral do músculo do que alguma resistência de alguma manifestação de força explosiva. Muito mais uma resistência geral. Vai ter daqui a pouco o músculo um pouco mais tolerante, sim. Um pouco mais de força contrátil, sim. Mas todo o complexo de economia de energia tu não vai ter, tá? Então, olha que interessante. Então, muitas vezes o cara, sem esse entendimento, põe o cara para fazer areia e o cara joga melhor. Mas imagina se ele tivesse o entendimento que o melhor não seria areia, seria uma preparação muscular na sala de musculação, que é o complex, né, numa fase geral, e aí um correto aplicação de reatividade, pliometria, o nome que tu quiser chamar, Uhum. eventualmente, em algum momento, um suporte que pode ser feito na areia, um suporte, da mesma forma que eu falei lá, que nós comentamos antes, do treino glicolítico, né? Tolerância ao lactato, tolerância de bolas longas, em algum momento estratégico que tu escolheu para treinar o teu atleta. Sem dúvida.
sem dúvida. Aquilo, o Matveev já falava isso lá nos primórdios da preparação física, que ele falava, a diferença entre preparação física geral e preparação física específica é que na preparação geral você vai utilizar demandas mais abertas, né? Situações de treinamento onde você vai treinar valências que são não estão necessariamente ligadas à performance da modalidade, mas necessariamente elas precisam haver transferência positiva depois. Por exemplo, realizar um agachamento no tênis, preparação física geral. Sim. Mas esse agachamento é especificamente igual ao gesto esportivo do forehand? Não. Porque é outro plano mecânico ali, outro plano biomecânico. Né? Quando você agacha no tênis para fazer um forehand, você agacha para fazer uma rotação posterior. Né? Então é diferente. Porém, aquelas pontes cruzadas que você está gerando no agachamento, aquela hipertrofia que você está gerando lá na fase geral, vai te ajudar demais depois na fase especial. Vai acontecer um efeito residual de transferência positiva. Né? Porque vai ajudar depois você ter um potencial contrátil mais elevado. Né? Vai aumentar recrutamento de unidade motora. Então, eu acho que essa é a grande sacada. Não é que você vai colocar o cara para fazer hidroginástica, né? Umas coisas malucas que a gente tiver na década de 90, né? Jogador de futebol, nossa, treino recuperativo fazer hidroginástica, aí gera mais microtrauma ainda no cara. Tudo, né? Ou senão, vai correr. Choveu, vai correr, né? Não tem planejamento, né? Coisa muito, assim, do arco da velha mesmo, não é isso, né? Então, Denis, acredito que tá um pouco nessa seara. olha que fantástico, cara. Isso provavelmente eu vou falar um módulo inteiro. Eu tive o privilégio de ter 2 mentorias com o Anatoly Bondarchuk, que é o guru do sistema biológico integrado. Cara, functional trainer, tá? Que veio nos Estados Unidos, tá? Até o sistema dinâmico complexo. Ele tem essas bases lá da década de 40, na teoria da adaptação, tá? Só que na Rússia teve todo um... Cassidori também fala disso. Teve um momento que o Matveev deu tanto resultado que a linha dele pedagógica seguiu muito forte. Essa linha biológica ficou um pouco de lado, mas o próprio Matveev, na década de 80, se aproximou do Félix Mirson, que tinha um entendimento biológico, e ele meio que, olha, no começo, olha só, isso eu falei no curso de CrossFit, cara, eu falei isso no curso de CrossFit deles, e os caras ficaram loucos. Falei, cara, primeiro, o pessoal dava no meio do Matveev, por causa de Vergoshansky, Platonov, agora tem Bondarchuk com a transferência da transferência, porque especificidade que veio do Vergoshansky, dinâmica correspondência, quando tu chegar lá no final, que vira transferência, é muito difícil tu fazer transferência. O pessoal que posta transferência tá postando errado. Tu tá fazendo especificidade. Transferência é outra coisa. Porém, quando eu cheguei lá no final, isso aqui faz uns 6 meses que eu tive esses insights. Assim, quanto mais... O legal de dar curso e mentoria, Denis, é que tu ganha dinheiro e tu aprende cada vez mais, porque a tua mente Com trabalha. certeza. E aí, Com certeza. comecei a ler Matveev de novo, e por mais que ele seja pedagógico, eu comecei a entender umas coisas. Cara, mas tem alguma coisa que está sendo aplicada hoje nos complexos. Tá? Tá, mas isso é outra conversa. Mas assim, ó, o que eu queria falar? Transferência, tá? Transferência. Não é fácil a gente fazer transferência. Não, um pouco. É muito difícil. Então, imagina... e outra coisa, isso que eu falei ali da isometria, hoje, os treinadores de atletismo, tanto de velocidade como de salto, de arremesso, cara, os caras que não entendem teoria da contração muscular, na maioria entende, tá? Senão tu não faz campeão. E principalmente esses complexos e esses contrastes aplicado tudo ao mesmo tempo dentro dos períodos e sabendo o que vem antes, o que vem depois, cara, tu não faz campeão. E tu faz campeão porque tu tem um entendimento muito, muito, muito grande em relação a tendão, a músculo, ação isométrica,
ação excêntrica e ação concêntrica e explosiva. E aí tu gera transferência. Senão tu não gera. É fantástico. Exato. É fantástico, é uma loucura. Exato. Tem que ter muito... O treinador, é o que o Antônio Carlos Gomes fala, né? É o estado da arte, né? Ser treinador é mexer toda hora com o estado da arte, porque você tem que pegar a teoria, aplicar, mas você tem que refletir muito sobre sua prática, né? E depois fazer sempre essa inter-relação. Por isso que tem que ter realmente prontuário dos atletas, cara. Prontuário dos seus alunos ali e sempre monitorar, né? Eu acho que isso é muito relevante. Além de muita conversa entre treinadores. Tem que compartilhar dados e tentar trazer estudos de casos para outras situações para poder realmente acertar essa dose de resposta. Porque o treinamento é isso, na verdade, né? A gente pode mensurar algumas na verdade, muitas coisas hoje em dia, mas ainda tem um componente que ainda não dá para reorganizar, né? Você pega, por exemplo, contribuição da glicólise anaeróbia na via, não sei o que dizer. Existem modelos matemáticos que falam um monte de coisas, né? Mas ninguém sabe, na verdade, cara, né? Tudo bem, você pode falar que piruvato vira lactato, não sei o que, redução, 2 ATP, se vai para a mitocôndria gera 38, mas tem muito mais coisa acontecendo ali naquela via, nessas vias, né? E o que ia comentar a respeito disso, deixa eu ver se eu até anotei aqui para não... ia comentar uma coisa importante, né, cara? Acho que pro tênis é muito, muito legal isso, até porque a gente começa a falar um pouco de dinâmica ondulatória da carga, o treinamento de força ondulatória também, quer falar um pouco sobre isotom, que eu acho que é algo bem interessante pro tênis, é algo que, nossa, chama muito atenção. E eu estava pegando esses dias o trabalho do professor Stefano Dias, de Curitiba, tese de mestrado dele. Não sei se você lembra disso. O orientador do Stefano Dias foi o Seluyanov. Olha Seluyanov. O cara que criou isso aí, tá? Vai lá. Então, o Seluyanov é o cara da bioenergética, né? Dentro do treinamento russo, enfim. Além dele ter criado um modelo, ele criou um modelo computacional também para poder fazer todas as predições. É muito interessante esse trabalho do Seluyanov também. Mas o Stefano Dias, o que ele fez, né? Ele trabalhou com jogadores de futsal, com atletas de futsal, e ele fez a seguinte organização para poder testar o método Isotom, né? O que é isso, né? O método Isotom, você me corrige se eu estiver errado ali, Alexandre, você está muito mais orientado para isso do que eu, mas só para poder relatar esse caso, né? É um método, né, de contrações, não dá para falar isométrico, né, porque nesse método se trabalha com amplitude muito curta, né? Amplitude. Denis, olha só, vamos dar só um exemplo. Pessoal, eu estou falando um método que eu não curto muito, que é o Blood Fluid Restriction, que é aqueles dos tourniquet. Eu não curto, porque se for vascular, isso metodologia, se for aplicar essa metodologia, eu faço outra metodologia para usar esse tempo. Mas ele tem uma eficiência, só que o Isotom é algo parecido com isso, porém com outro objetivo. Com outro objetivo, exatamente. As últimas pesquisas do Blood Fluid Restriction, que é o método Katz, do tourniquet, ele acaba batendo muito em cima das fibras rápidas, tá? Pela acidose. Já o Isotom, do jeito aplicado, conforme o Seluyanov, tu consegue gerar uma hipertrofia das fibras lentas, que é muito difícil de hipertrofiar. Muito difícil. Contribui de verdade para melhora muscular e de um espaço para te botar mitocôndria. Olha que loucura. Tu aumenta o músculo que cria uma oportunidade de melhorar a tua capacidade específica de resistência. Eu dei uma resumida, é uma conversa um pouco mais longa. Então, é fantástico esse método. Por quê? Porque ele pode ser aplicado em qualquer momento da temporada. Exato. Mas é isso, né? Cargas baixas, moderadas, né? Bastante um volume mais alto, né? Gera uma fadiga, nossa,
extrema, né? Assim, algo extenuante realmente. E aí o que acontece? O Stefano Dias foi fazer esse desenho, esse modelo, né, dentro da pesquisa dele de mestrado, com jogadores de futsal. O que ele fez? Ele criou um grupo controle, onde ele fez a musculação clássica, né, e tudo mais. Primeiro, o que ele fez, na verdade, né? Foi lá, dividiu o gol do futsal em 8 regiões, né? Então, ângulo direito, ângulo esquerdo, alto, baixo, não sei o quê, 8 regiões lá, né? Fez toda a setorização e falou para os caras chutar. Vai lá, chuta aqui, avaliou a precisão. Foi lá, fez o método tradicional de musculação, a sala de musculação, método concêntrico, excêntrico, beleza. Foi lá e testou de novo. Isso, o controle. No outro grupo, o que ele fez? Ele fez o isotom, né? Foi lá, testou antes, testou depois o isotom. O que ele reparou? Reparou que a precisão no isotom caiu absurdamente logo após a ação. Sim. Logo após a ação. Mas ele fez de uma maneira longitudinal. Alguns dias depois, acho que 4 ou 5 dias depois, se não me engano, o desenho do estudo foi esse, ele testou de novo. E aí melhorou muito. O que acontece? Melhorou muito a precisão dos atletas que fizeram o isotom. Porque foi o que você falou, né, Alexandre? No isotom, um limiar de precisão. o limiar de precisão, porque no isotom você ativa as fibras posturais, né, muito ligadas ali à coordenação motora fina. Então, realmente, é muito interessante, porque eu acho que no caso do tênis, né, onde a gente precisa de uma sensibilidade... O que melhorou? A sensibilidade, o feeling do jogador, né? Então, consequentemente, ele teve um resultado melhor. Então, isso para o tênis pode ser muito, muito interessante mesmo. Agora, a implementação disso é que são elas, né? De repente, bom, aí é uma outra discussão, porque aí tem que falar de balístico também depois, um monte de coisa, né? Tem uma discussão muito forte também de isoinercial, se é bom, se não é. Eu vou dar Enfim, só um pitaco. A coisa vai longe. 30 segundos e eu vou falar. Cara, olha só. São 20 aulas, tá? Só então, muito chão, muito chão. Quando isoinercial, sou amigo pessoal do Flywheel, que é uma empresa brasileira. Até ele participou de uma das mentorias. E eu bati na tecla, galera, o problema, isso aí não sou eu falando. Eu fui atrás dos maiores pesquisadores, Herzog, todos os caras que estudam excêntrico, Aramzides, só os caras fera. E a gente sabe que o isoinercial veio forte, tá? Veio no Brasil porque é um produto, só que a aplicação tá com problema. Tu não pode aplicar isoinercial durante temporada, tá? Na minha opinião. Por quê? Porque duas coisas acontecem, tá? Primeiro, a recuperação, que é dita de 3 a 4 dias de um treino excêntrico, ela não ocorre em 3 a 4 dias. Ela é muito mais prolongada. Isso é a primeira coisa. Só vai ser 3, 4 dias em um atleta muito bem treinado na junção músculo-tendínea. Isso é a primeira coisa. Segundo, esses 3 a 4 dias que tu fez excêntrico, tu quebrou. Agora eu vou entrar em costâmeros, que é o responsável pela transferência de força lateral. Ou seja, só existe cadeia muscular e transferência de força porque alguém transfere a força de um músculo para o outro através da fáscia. A fáscia não faz força, ela transfere força, tá? O costâmero e a desmina são responsáveis pela transferência de força. Eles ficam inativos após um treino excêntrico. Ou seja, como é que tu vai treinar a potência e aceleração após um treino excêntrico? Aí, o isoinercial, quando eu conversei no curso com o proprietário do Flywheel, que é uma empresa isoinercial brasileira, eu ainda comentei, se tu fizer ele tipo isotom nas amplitudes médias, que é onde eu tenho o comportamento melhor isométrico, dá para fazer. Mas não vai para amplitudes alongadas. Se tu for lá, tu vai criar um problema no teu atleta. Eu estou falando conceitualmente.
Daqui a pouco, tu tem um atleta muito bem condicionado e tu faz o ISO inercial e ele tá melhorando. Mas numa média, a minha tarefa é passar a raciocínios. Como tu vai usar esse raciocínio com o teu atleta, aí a gente auxilia, mas é uma capacidade de interpretação sua, de pegar esse conhecimento teórico e conseguir aplicar no atleta. Isso é a grande dificuldade hoje no nosso mercado. O pessoal quer assim, professor, olha que loucura dele. Professor, manda aí o protocolo de treino. Eu falei, cara, não tem protocolo. Como assim não tem? Cara, cada atleta, tu vai montar um treino. Aí, como não tem modelo que pode passar? Não. Na parte prática, eu vou passar ideias que eu acho interessante, mas não quer dizer que isso tu vai aplicar no teu atleta. Tu vai avaliar e aí tu vai ter um norte de o que tu vai fazer. Tá? Perfeito. E aí, então, o ISO inercial para a fase de preparação geral é muito bom. Sim. Temporada. Já intertemporada, eu não uso. Exato. Tá entendendo os pequenos detalhes, as pegadinhas? Sim, total, né? O nível de microtrauma é absurdo no ISO inercial. Eu não sei, de repente uma ideia, né? Talvez seja o que a gente use na musculação clássica, o crossover, né? Com os puxadores e tudo mais, alguma coisa parecida com isso, né? Sim. Com cargas mais leves para poder, de fato, ter uma simulação mais efetiva. Né? De repente pensar. Acho difícil porque aí pensando na balística do movimento, porque aí teria que ter uma aceleração inicial maior, né? Esse é o problema também, né? O problema de trabalhar com elásticos também para ganhar essa reatividade, conversa, né? E essa Exato. conversa ali dos elásticos, ela é bem... O pessoal às vezes não pega de saída. Nós só temos 3... Olha só. Na Rússia, poucas coisas todo mundo concorda. Todo mundo, quando eu falo, desde Matveev, passando por Verkhoshansky, chegando em Bondarchuk e Platonov. O que eles concordam? Manifestações de força explosiva. Tá? E nós temos 3 grandes, né? Nós temos a elástica reativa, que são as pliometrias, né? Bater o pé, a mão no chão e explodir. Nós temos a elástica, que é basicamente da cadeia superior, lançar coisas, tá? E nós temos a isométrica explosiva, que quase ninguém sabe fazer. Bem feito, essa, tá? Quando a gente fala de elástico, o Cassidori explicou muito bem isso também, ele é um treino que ele vai contra a manifestação de força explosiva. Porque se eu pegar o Medicine Ball na cadeia superior e eu iniciar rápido, eu vou terminar lançando a bola em que eu vou ter a máxima manifestação de força explosiva. Por quê? Porque eu vou do início começar explosivo e a bola sai da mão e vai. Enquanto com o elástico é o contrário. O elástico está lá sem carga e quando eu estiver finalizando o movimento, que ele tem que ser explosivo, acelerar e desacelerar no momento exato, eu vou estar com a máxima resistência. Então não dá para fazer elástico? Não dá para fazer. Quando tu está trabalhando em fase geral, visando uma outra finalidade. Hipertrofia seletiva, né? Tu está gerando uma adaptação músculo-tendínea, mas tu não está trabalhando manifestação de força explosiva. Então, esses detalhes a gente vai bater na tecla. Tudo, olha só, tudo serve para alguma coisa, né, Denis? Só a gente tem que saber para que serve. Exato. O elástico serve para alguma coisa? Serve. O ISO inercial serve para alguma coisa? Serve. O Medicine Ball serve? Sim. A pliometria. Só que a gente tem que colocar cada coisa no seu lugar. E aí, quando a gente entrar na quadra, a coisa flui. Por quê? Porque está tudo no seu lugar. Tudo integrado no seu lugar. E quando a gente vai para o ato motor comportamental, esse é o nome. Ato motor comportamental, que é a execução do ato motor da modalidade, está tudo alinhado para a gente melhorar o atleta. Eu acho que é isso mesmo. Acho que tem isso, né? No final do movimento do elástico, né, você está trabalhando muito mais a frenagem, né? O antagonista,
do que de fato o agonista da ação também. Então também tem isso, né? Então, a ideia da balística, né? Balística porque é isso mesmo que vocês estão pensando. A ideia é de como se fosse disparar um projétil, né? Uma aceleração explosiva, rápida, liberação de calor. Vamos pensar assim, né? Uma coisa bem genérica, mas é isso. Então, o ponto central da força acontece no início do movimento, não no final, né? Para você, de fato, manifestar potência, né? Uma força por unidade de tempo, né? Na sua mais alta magnitude, você teria que realmente se preocupar em ter um projétil que seja adequado para você, assim, uma medicine ball, enfim, né? Adequada para a sua dimensão, para a sua morfologia, para que você possa fazer isso em máxima velocidade logo na saída do movimento. Tem um tipo de força que no Brasil a gente não escuta tanto, mas na Rússia o pessoal fala muito. Força de saída. Tá? Uhum. E nos Estados Unidos eles não chamam de força de saída. Eles chamam de RFD, que é o Rate Force Development, que é esse início da força, entendeu? Isso é muito importante também, né? Denis, sem dúvida, né? Nós já estamos batendo 1h30, tá? Não vou tomar mais. Legal. Olha só como a conversa vai rápido. Olha, vai rápido demais, cara. Conteúdo, 3 horas, 3 horas e meia, nós estamos aqui falando ainda. E com certeza. Falando do que a gente gosta, né? Sem dúvida. Eu vou passar a palavra para te fazer as considerações finais. Queria agradecer teu tempo. O Denis está me auxiliando na divulgação da mentoria, tá? Eu queria só passar assim, ó. A live vai ser postada no meu feed, depois vai ser baixada, vai colocada no meu canal do YouTube, Kessler Performance. Provavelmente vai estar também no Rios, salva, tá? Eu queria mencionar aqui qualquer dúvida, tá? Qualquer questão de datas, cronograma, forma de pagamento, parcelamento, cara, tudo pode me chamar no privado, no próprio Instagram, que eu prontamente entro em contato, já falo no WhatsApp, vejo o perfil, né? O que tu tá procurando com essa mentoria, oriento se é adequado ou não, pro que tu tá procurando, e vamos trabalhar, né, Denis? É isso aí. Agradeço aí. Com certeza. Pode finalizar. Com certeza. Tá aí, Denis, tranquilo. Eu acredito que assim, Alexandre, eu acho que essas conversas, né, entrou muita gente boa aqui. Nossa, vi vários amigos e gente passando pelo feed do Instagram e tal, e algumas considerações. E eu tenho certeza que esse é o tipo de conversa que falta no Brasil, tá? Falta no Brasil. Tô falando assim no cenário realmente... tem bem pouco, né, Denis? Pessoal falando de tênis, assim, tipo, conversando, tentando agregar de verdade, entendeu? Com certeza, com certeza. Então, eu acho que você quer realmente ajudar, você tem que passar isso aí para frente, cara. Você tem que indicar, tem que marcar, tem que compartilhar, tem que mandar posta nos seus stories, e, enfim, manda pergunta, fala comigo, fala com o Alexandre, o que eu não souber eu pergunto para ele. E às vezes, se não der, a gente manda pro Cassidori, manda pro Augusto Redua, manda pro Fernando Catanho. Só cara fera no Brasil, são nossos amigos, são nossos conhecidos. E gente que a gente estudou junto, ou tem conhecimento. Então, acho que tá muito bom. Esse curso é imperdível, assim, eu não deixarei de fazer, eu vou fazer esse curso também junto. E o Alexandre tem muito conteúdo, ele está muito focado já há alguns anos nisso. Eu conheço ele desde 2014. Lembra que a gente foi fazer aquele treinamento lá em São Carlos com o Elson Longo? Lá, nossa! Lá no CFTRP, lá muito tempo, 2014, acho que foi isso. Do Elson com o Elson Longo. Foi lá, deles. Tá louco? Eu, você, Thiago Stummer, que também é do Sul. Nossa, foi um barato. E depois criou toda essa rede de relacionamento, né? Mas acredito que tem muita relevância e sempre é uma grande honra conversar com pessoas que estão envolvidas assim, no mais alto nível, né, realmente, do treinamento esportivo no Brasil, né? Hoje eu trabalho com várias demandas, tem alguns atletas ainda também, né? Mas eu vejo que cada vez mais o diferencial acaba se tornando o que você faz quando você sai da quadra. O que você faz
quando você... Treinador, o que você faz quando sai da quadra? Você tem que, cara, fazer como o Guilherme Vilas fez quando estava se formando. Não sei se você sabe dessa história, o Gringo contou e Sim. já escreveu sobre isso. Quando o Guilherme Vilas estava começando a carreira de tenista profissional, ele mandou uma carta pro Rod Laver, cara, e tentando conversar com ele. Pô, olha, gosto muito do seu jogo, gosto muito do seu estilo, sou canhoto igual você, queria saber quais dicas você poderia me dar, e não sei o quê, o que eu poderia fazer para agregar mais componentes no meu jogo, não sei o quê. Cara, você imagina isso em 1960, cara. A carta é de navio, demora 2 meses para chegar, mais 2 meses para voltar, e não sei o quê. Quer dizer, isso é ser tenista, né? Eu acho que ser treinador também é um pouco assim, né? É ter sempre aquela coceirinha, aquela pimenta que te faz ir pra frente, uma coisa que não acaba nunca, né? Graduou, cara, graduou, bicho. Grande coisa, né? Não tem muito caminho pela frente. Todo dia é dia de estudar, cara. Todo dia é dia de sentar para se organizar, sentar para conversar com as pessoas, sentar para fazer um novo estágio, sentar para se programar, sentar para melhorar a prática pedagógica, né? E isso está totalmente amparado pela ciência, mas tem que ter essa predisposição para se colocar em estágio de desconforto. Tem uma frase do professor Zaciorsi, que é um cara super fera dentro do treinamento de força, que ele fala assim: difícil no treino, fácil na competição. Sim. É isso, né? Quando você tem que fazer o trabalho agora mesmo, né? Saiu da quadra, beleza, refletiu, escreveu, leu, não sei o que lá, tá? É isso que tem que fazer. Esse é o ponto, né? Eu acho que é por aí. Muito obrigado de novo, agradeço por fazer a mediação e vamos que vamos. Que puder ajudar, tamo junto, Alexandre. Valeu. Abraço, Denis. Pessoal, abraço a todos. Seguimos aí. Dúvidas, inbox. Tamo junto por um tênis de mais qualidade para todos. Valeu? É isso aí. Abraço. Abraço. Valeu, tchau, tchau.